Boa noite. Boa noite. Então vamos começar Vamos aqui. começar. Eu fiz um cabelo para cima, vou cortar aqui. Tranquilo. Olá, pessoal, queridos. Sejam muito bem-vindos. Essa é mais um encontro do Coração Estelar. Hoje eu e a Carol vamos falar sobre hábitos e padrões que muitas vezes, sem perceber, nos mantêm presas na escassez, né? E como a gente pode mudar isso? E esse encontro acontece num dia muito especial. Hoje nós estamos na lua em touro, então traz uma energia que nos convida a plantar novas sementes de estabilidade, de prosperidade e segurança, e traz um chamado para a gente manifestar na matéria com amor e consciência. Também dentro do calendário maia, nós estamos no Kim 34, Mago Galáctico Branco, que traz uma frequência que nos ensina a alinhar o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, manifestando a magia da alma na vida prática. Então, essas duas energias são perfeitas para a gente romper com velhos padrões, hábitos de escassez e criar uma nova realidade baseada na confiança, no merecimento e na presença. E para tornar essa jornada mais especial ainda, hoje nós temos a presença da querida Carol Despato, que é a terapeuta integrativa e multidimensional. Ela trabalha com técnicas de cura como a mesa radiônica, dos Blue e Aves, registros arcásticos e Shambhala cura multidimensional. Carol, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho maravilhoso. Bom, boa noite, gratidão, né, a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu sou a Carol, né? Não sei se eu conto um pouquinho da minha história agora ou conto mais das terapias. O que você prefere? Pode contar agora as histórias das terapias ao longo da live, a gente vai abordar mais a fundo. Tá bom. Então, né? A minha história aí começa com a fisioterapia, né? E eu sempre tive a alma, né? Sempre busca pela aquilo que ela veio manifestar, né? E eu sempre tive esse olhar muito curioso, né? Para a espiritualidade, né? Vamos colocar assim. E eu comecei, né, com o Reiki, ainda trabalhando como fisioterapeuta na época, né? Eu comecei com o Reiki, depois eu fui para a constelação familiar, depois eu fui para a terapia multidimensional, depois eu fui para Shambhala, Theta Healing, tarot sistêmico. Aí eu fiz o VAN, né, chama Viajante Acástico Multidimensional, né, que lá eu aprendi, né, a acessar os registros, enfim, desde a terapia multidimensional eu já aprendi, mas enfim, eu falo que são técnicas que fazem você relembrar daquilo que você já sabe fazer, né? Ou você aprende também, né? A gente aprende as coisas também. E depois eu comecei aí o trabalho com as mesas radiônicas, senti essa necessidade para ser um instrumento, né, um instrumento, uma tecnologia para aumentar, né, no caso da avaliação, o antes e o depois, enfim, para ser uma coisa, para dar um feedback melhor para os clientes, para as pessoas que vêm até mim, né? Muito, muito importante essa jornada. Então, Nossa, hoje nós vamos entender um pouquinho, né, da questão da escassez, da mentalidade da escassez. Nós temos aqui a presença da Larissa, Karine Costa, sejam bem-vindas aqui à nossa live especial. Então, falando sobre um pouquinho da mentalidade de escassez, muitas vezes a escassez não está só no dinheiro, né, Carol? Mas em como nós nos sentimos em relação a nós mesmos, ao tempo, às oportunidades, não é mesmo? Que você pensa sobre isso? olha, o dinheiro é uma consequência, né? De quem nós
nós somos, né? De quem nós somos, das crenças que trazemos, de como nos relacionamos, como pensamos sobre isso, como agimos no mundo. Então, a prosperidade, ela tá aí, né? Por Sim, que tem um monte de gente milionária, né, e outras não? Então, a energia do dinheiro, ela tá aí. Mas a prosperidade, ela tem muito a ver com o que você trouxe, né? Como a gente se sente com a gente mesmo, né? Como é estar sim. aqui nesse corpinho, né? E a mentalidade, ela envolve muito a questão da baixa vibração, né? Que a gente fica, às vezes, no medo, na culpa, na comparação, na Exatamente. rigidez, e isso acaba Exatamente. atrapalhando a gente, né? Exatamente, porque, ai, vamos pensar positivo, né? Vamos pensar positivo. E tem muitas coisas que influenciam a gente, né? As quais aí você trouxe, né? Então, cada vez mais ter clareza de quais esses pontos aí para a gente ir rompendo, né, esses padrões, porque eles existem, né? E Sim, todos nós somos afetados, né, por esses padrões. com certeza. E aí vem os hábitos e as atitudes, e ainda que vem alimentar essa escassez, e acaba mantendo as pessoas nas baixas frequências. Que tipo de hábitos de consumo emocional, alimentares ou tecnológico você percebe que bloqueia a prosperidade energética das pessoas? Olha, eu eu acredito que todas essas que você falou, mas eu anotei algumas aqui. Eu tenho muito estudado, né, e olhado sobre a tal da dependência emocional. E isso aqui é terrível, porque a dependência emocional ela gera dependência financeira, porque você se torna vítima, não vou falar vítima, mas vítima também, né, entre aspas, dessas relações das quais você tem essa dependência emocional. Então, o que acontece? Você está ali, você tem capacidade, você tem disposição para fazer as coisas, né? Você tem cursos e você não consegue se desenvolver. Por quê? Porque no fundo, né, essas relações estão entrelaçadas, estão emaranhadas e por vezes a gente não entende. Às vezes até a gente entende, mas não sabe como lidar, né? Não nos ensinaram, né, a lidar com essas relações, com esses vínculos, com esses apegos, né? E aí eu acredito que isso seja muito também, porque a vida vai ficando para trás, né? Sim, Ou parada, sei lá, nada, quer dizer, nada é estático, né? Mas num sentido aí de estar, né? Nessa situação. com certeza. Aí ainda junta alguns hábitos, por exemplo, a reclamação, que atrai mais do que é ruim ao invés do que é bom, né? A questão de comparação, de competição, e aí as pessoas acabam procrastinando de colocar seus dons, suas habilidades em prática, né? Vem a sabotagem, o viver no automático também, né? Hoje em dia muitos ficam na correria e não para se analisar e receber as mensagens, né, que a gente tem intuitivas para a gente colocar em prática, tanta coisa que a gente poderia colocar para atrair mais prosperidade financeira ou em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Você sabe que você falou da. Pode falar. Pode continuar, pode falar agora. Você sabe que você falou aí das reclamações, né? Demorou muito tempo para eu perceber que eu reclamava muito mentalmente. E eu fiquei nesse processo por anos. Faz pouco tempo que estou me libertando disso. Mas assim, acontece, é um processo e você tá lá reclamando e você não quer reclamar e você reclama, e você não quer reclamar e você reclama, até esse padrão ele ficar pequeno, né? Ou ser eliminado ali é complicado, viu? E bloqueia mesmo a prosperidade, porque se você reclama, se você é vítima, o que você vai fazer da vida, né? Você vai ficar ali, Sim, né? ficar procrastinando, né, ao invés de fazer,
Só reclamar. Vai ficar, e não tem nenhuma mágica, né? Você vai ficar ali, é uma decisão, né? E o importante é você perceber que você reclama, perceber que você se acha vítima, para depois lidar com isso, porque às vezes você nem sabe, né? Ah, reclamar é normal, né? Ai, ser vítima é normal. Aí quais são as consequências, né? O tempo vai mostrando, né? Você vai deixando de assumir sua autorresponsabilidade pela sua vida, deixa o poder pessoal que todos nós temos, né, que é um poder divino, e de manifestar o que a gente precisa manifestar na nossa vida, né? E também tem junto a tudo isso o consumo de conteúdos, né? Notícias negativas, dramas, às vezes conversas de fofoca. Isso também acaba baixando a nossa vibração. Os alimentos, né? A alimentação também, questão dos industrializados, processados, cosméticos, tudo que tem química, medicamentos quando sem necessidade, né? Muitas vezes a pessoa tem um sintoma, vai lá, se automedica, sem ter a necessidade daquele medicamento. Ainda tem a questão dos vícios, das redes sociais, das tecnologias. Então, tudo isso são hábitos e atitudes que acabam baixando a nossa vibração e alimentando essa escassez na nossa vida, né? Exatamente, porque mais para frente eu vou falar, né? Mas assim, os nossos corpos de manifestação, eles estão todos conectados, então é uma ilusão, né? A gente achar que a alimentação não influencia, né? Que, como você disse, é um medicamento usado, né? Sem necessidade também influencia, né? Como você pensa não influencia, como você se comporta, tudo tem conexão, né? Eu vou ficar aqui 10 horas no celular, né? Eu vou ficar aqui todo dia assistindo o Jornal Nacional e notícia. Não adianta, né? Tudo é frequência, vai influenciar. Eu sempre falo, né? Meu tempo tem valor, então eu escolho, não sou perfeita, né? Mas eu escolho muito bem o que eu faço com o meu tempo, porque eu percebo quanto que isso não traz assim benefícios para minha vida, sabe? Perder tempo com coisas que vão drenar, né? Sim. Aí nessas escolhas, né, igual eu muitas vezes eu acabo me isolando de certos grupos sociais exatamente por conta desses hábitos, né, de às vezes uma fofoca e se não quer entrar naquela vibração, então é preferível a gente se afastar. E eu considero isso como, na minha jornada que eu tenho feito do autoconhecimento, como um amor próprio, né, que quando a gente se ama, a gente se afasta dessas situações que vai baixar nossa frequência, nossa vibração. Então, não é uma questão da gente querer se isolar para, vamos dizer, excluir, mas eu considero como um amor próprio que a gente tem, precisa ter pela gente mesmo, né? Sim, e isso aí é uma grande questão, viu? Porque a gente busca por pertencimento, né? Sim, E às vezes a gente se coloca em sacrifício para caber, né, nos lugares, enfim, com os grupos. E quando não te acrescenta mais, ou quando a lição já foi aprendida, gratidão e, como você disse, amor próprio, né? sim. É isso. Se conectar com o coração da gente e ver que a gente, onde a gente se sente bem, né? Exatamente. E dentro dessa escassez também ainda tem as crenças limitantes, né? Na sua visão, Carol, como que você acha que as crenças e padrões antigos, muitas vezes herdados, se cristalizam no nosso campo energético? Na verdade, elas estão, né, já no nosso campo. A gente posso trazer aqui um pouquinho da epigenética, né? Que é o que muitos falam hoje, né? Essas informações estão todas contidas, né? Nosso DNA físico, energético, espiritual. Essas informações estão aqui. Só que hoje a gente tem mais consciência, né, dessa ciência, vamos dizer assim, e tem a opção de decidir, né? Como você disse, o que eu vou comer.
onde eu quero estar, que hora eu vou acordar, que hora eu vou dormir, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, né? Então, toda esse comportamento, ele vai quebrando, né, os padrões genéticos que você tem, né? Por quê? Porque se chegou para você, resolve, Sim. né? Aquela brincadeira, né? Chegou para você, bate no peito e vê por que que tá chegando esse padrão para você, né? Essa doença, esse sintoma, sei lá o quê, esse padrão, essa crença, essa falta de dinheiro, né? Dificuldade de relacionamento, então é tudo a mesma coisa, né? Eles estão aqui, né, no campo de informação, eles estão aqui nos nossos registros, né? E não tem jeito, é lidar, é perceber e lidar com isso. Eu vejo É assim. uma análise diária nossa, né, que a gente precisa fazer sobre Sim, muito dentro dessas crenças limitantes, tem aquela questão de achar que a gente não merece, que é errado querer ter abundância, que tudo vem com muito esforço e sofrimento, né? Então eu mesma eu tive uma criação assim que a gente tinha que trabalhar muito para conseguir as coisas, né? E aí você carrega essa crença de herança familiar, né? E aí aos poucos você quando a gente entra na jornada do autoconhecimento, a gente percebe que a gente pode mudar isso. Só que a gente precisa escolher e ter a vontade de fazer essas mudanças, né? e ter coragem de assumir, ó, realmente está acontecendo comigo. O que eu Sim. faço com isso, né? Tá aqui, não adianta só pensar positivo, né? É legal porque quando eu fiz o curso de constelação, eu sempre falo nas minhas lives, que eu achei assim, nossa, agora eu sei tudo e agora nada vai, eu tô blindada. Só que não, porque os padrões eles estão aí, vão estar, vão acontecer até a gente morrer. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? É como se fosse cebolas, né? Que a gente vai tirando a casca. Cada vez a gente tira uma camada. Então, não para essa jornada de Para. buscar e de se reconhecer e tá liberando, né? Esses padrões, essas crenças. Não para. E sobre o que você falou sobre o auto-amor, né? O amor próprio, isso é fundamental, né? Porque tudo que tiver pesado demais, né, não cabe. Não cabe. E isso é um processão também, né? Muitas vezes eu vejo que eu consigo muita coisa, aí dá uma voltada para trás, aí tem que rever algumas coisinhas, aí começa de novo. Mas o importante é o movimento, né? É importante a gente se movimentar. Eu também me percebo muito nessas crenças e nos padrões e a gente tem que. É aquela questão do se vigiar, analisar e buscar fazer outras escolhas para mudar isso, né? Sim. Hoje mesmo eu assisti uma palestra de manhã e falando sobre a caridade, né? E eu já tenho uma outra visão a respeito dessa caridade. Achei que interessante que na palestra a pessoa que falou, ela abordou a forma que também eu penso. Tipo assim, não adianta você fazer caridade para alguém esperando algo em troca, ou então esperando reconhecimento. Se você está esperando, não é caridade, porque a caridade ela precisa ser feita de coração. Se você está esperando ser visto, ser reconhecido, que o outro reconheça o seu gesto, já não é uma caridade. Né? Sim. É a gratidão, né? É Sim, você se doar e é isso, é um compromisso que você tem com a é, vida, né? E quando você tem o seu copo cheio, né? Pode transbordar, mas enquanto o copo tá meio vazio, aí você vai devagar, com né? certeza. Porque senão o copo seca. Sim. Dentro da sua terapia, Carol, a questão das crenças limitantes, você trabalha com os registros acásticos, né? Eles ajudam a identificar, a trabalhar isso? Como que funciona? Tá. Os registros acásticos, ele é um acesso,
né, de um pedaço de uma história de alguma vida que você viveu, né? É um fractal de algo. E essa informação, ela te ajuda a compreender o que você está vivendo agora, né? Só que dentro desse acesso aos registros acásticos, né, eu acredito que todo profissional, vou falar de mim, né, eu trabalho com egrégora. Então, quem faz essa cura multidimensional, tanto no Shambhala, né, quanto nas mesas radiônicas, no registro acástico, são as egrégoras espirituais. Então, é eles que trabalham nesses vários níveis, né, em vários corpos, para fazer esse processo. Mas você perguntou, tá, do registro acástico, tá, a informação. O que acontece? Hoje, depois de muitos anos aí trabalhando com isso, eu senti também, né, e percebi de não trazer mais esse peso do passado, sabe? Reviver essa dor, essa informação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, né, não está pronta para lidar. Enfim, às vezes isso vai trazer mais peso do que libertação. Então, o que que eu trago? Eu trago mais o processo de libertação, por exemplo. Por exemplo, essa semana eu atendi casos de cura ancestral, né? Então, qual é a informação? A informação é que houve um processo de liberação da sua ancestralidade feminina. É isso. Aí, se tiver alguma mensagem, por exemplo, de alguém que quer falar, alguma consciência, alguém da família, se tiver informação, eu passo a informação, mas sempre focada nesse processo de progresso, de evolução, não de dor, sabe? Eu senti de não passar. Eu recebo a informação, algumas partes, mas eu não passo. Aí eu elaboro e passo para a pessoa somente esse lado, né, de cura e libertação, porque a vida precisa andar para frente, né? E muitas vezes a gente fica preso a essa informação. Então É, é isso, olha, a cura foi com, por exemplo, com o seu pai, sei lá, com o seu irmão, né, de coisas do passado, mas agora está tudo liberado, né? Foi feito um trabalho na espiritualidade e tal, e é isso, né? Pronto. muito legal. Outro ponto importante para a gente ver sobre essa questão da escassez é os desequilíbrios das energias masculina e feminina, né? Que hoje existe o desequilíbrio entre o fazer e o ser, né? O fazer está muito ligado ao masculino e o ser está muito da mulher, né? Da energia, né, feminina. Como que o excesso de Carol, como que o excesso de energia masculina ou supressão da energia feminina, você acha que pode contribuir para a escassez e a desconexão com a nossa essência, com a nossa alma? É total, né? É uma desconexão com a sua natureza divina, né? Todos nós temos a energia yin yang dentro da gente, mas a gente tem a biologia, por exemplo, nós mulheres temos a biologia para ser mulher, somos mulheres, e os homens têm a biologia, a natureza, né? Funcionamento masculino. Então, isso aqui dá um papo para muitos dias. Mas é total, né? Se a mulher não entende isso, não se percebe, né? No que é ser mulher, né? No que é ser cuidada, as pausas, né? O silêncio, as fases, né? As fases do ciclo que a gente tem. A gente tem 4 fases e vou falar umas 10 fases por mês. E o homem não, né? O homem ele é mais solar. Então ele é menos inconstante, né? É, As mulheres elas oscilam, né? Porque são várias as fases. Então, se você mulher se coloca sempre em movimento, né, para não ouvir o seu silêncio, a sua intuição, viver os seus ciclos, é complicado, né? E o homem também, se ele não se coloca ali na sua natureza. E hoje o que a gente vê, né? Mulheres, né, sofrendo aí de questões, por exemplo, de doenças, sintomas, doenças do aparelho reprodutor, né? Isso é um sinal.
Sim, E exatamente. os homens, Porque e os homens têm essa dificuldade de ser provedor, né? Protetor. porque a energia masculina ela traz muito essa questão do fazer, né? Então a mulher que pega essa energia masculina, ela acaba ficando muito focada no trabalho, na rigidez, na competição. E existem muitas mulheres que suprimem o seu ciclo exatamente porque quer trabalhar mais, quer mostrar mais. Então, isso vai trazendo problemas, né, de saúde, desequilíbrios tanto na saúde física como mental também, né? E além disso, tem a falta da criatividade, né? Porque a energia feminina ela traz a criação, né? Então nós temos muito esse poder da criatividade. E quando a gente suprime essa energia, então causa a desconexão até mesmo com o prazer, com a nossa intuição. E essa energia, na verdade, está presente tanto no homem como nós temos as duas energias, né? Só que a mulher ela tem o predomínio mais da energia feminina, o homem tem o predomínio mais da masculina. E aí é quando a gente vai mais para um lado que deveria ser, por exemplo, a mulher que assume mais o lado masculino e aí acaba tendo todos esses problemas por conta desse desequilíbrio, né? E aí o que tem que a gente vê como consequências? As rotinas se tornam muito pesadas, automáticas, aí vem a autossabotagem, a autodestruição, e isso também a gente percebe que afeta todo o desequilíbrio da Terra, né? Porque quando a pessoa fica muito no fazer, no automático, a gente esquece de que a gente precisa também cuidar da nossa alimentação, cuidar da natureza. Então, hoje em dia, eu vejo muito essa questão do desequilíbrio ambiental, a questão da muita energia masculina, né? Só do fazer ficar no automático e não pensar que a gente precisa cuidar, que cuidar vem da mulher, né? Cuidar do todo. Então, deixar de poluir o meio ambiente, ficar, observar nossos hábitos, como que a gente está descartando o nosso lixo no dia a dia. É uma das coisas que eu adoto muito, que as pessoas às vezes ficam admiradas, que eu teve uma época que proibiu sacolinha de mercado, né? E aí adotou as sacolas de você levar a sua sacola para pôr. E eu continuo, porque eu não quero trazer mais lixo para minha casa e gerar mais lixo. Eu fico observando, nossa, quanto de coisa que eu estou comprando, que tem embalagem, que eu estou gerando lixo, que eu estou descartando. Então, uma questão que a gente precisa se vigiar, porque isso traz problemas ambientais e vai gerando mais escassez para a nossa vida, porque tudo que vai diminuindo produção, enfim. Então, tem muito essa questão da energia masculina que predomina, que eu vejo como causador de todos esses problemas que está aí hoje, que a gente vê. Sim. Você falando aí das energias, né? Me faz pensar assim no meu processo, assim. Por muitas vezes, inclusive até tem um curso, esqueci de falar. Eu sou terapeuta de saberes femininos. Eu fiz um curso orientado para essa questão do feminino. Eu até tinha até esquecido. E assim, por vezes eu me conectei com esse conhecimento e eu não entendia direito, sabe? Tipo, esse equilíbrio, né, das polaridades, como colocar isso no dia a dia. E por vezes eu ficava lá, nossa, agora então o feminino é ser assim, assada. E assim, eu tenho muita energia yang. E eu comecei a reprimir, eu não entendi, assim, foi uma processão, acho que até hoje. Mas hoje, o que que eu faço, assim, né? Que eu acho interessante para mim, né, que tá dando certo. Como eu sinto muita necessidade de movimentar, tá fazendo alguma coisa, sabe? Essa coisa de tá vendo tudo, organizando tudo e faz e vai, resolve, vai, não sei o quê. E não descansar. Então hoje eu tenho uma programação de coisas que eu faço para que eu possa descansar, né? Para que eu saia dessa energia, né? De fazer, 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 e vai descansar. Por exemplo, eu tomo sol, aí eu fico lá em silêncio, respirando. Aí depois do almoço eu tenho tempo, ainda bem, né?
eu tiro uns 30 minutos ali para ouvir uma meditação, eu fico respirando. Então, assim, final de tarde, sem enquanto dá, eu dou uma volta para dar uma caminhada. Então, assim, preciso desses momentos. Porque senão eu fico só fazendo. Sim. Eu também. Uma das primeiras constelações que eu fiz também, foi detectada muita energia masculina em mim. E aí, até hoje, eu ainda trabalho feminino, porque eu cresci, na verdade, trabalhando no sítio, ajudando meu pai em serviço pesado, então, e a mãe também em serviço pesado, então a gente carrega isso da família. E aí, quando você se dá conta que você está nessa energia e precisa mudar isso, não é um processo fácil, é o dia a dia. Então, hoje também eu tenho uma rotina, né? Igual você falou. Embora eu trabalho em duas áreas aqui no negócio do Coração Estelar e tenho um trabalho também na instituição, mas, tipo, eu levanto cedo, eu paro, medito, faço meu exercício já para acordar o corpo logo de manhã, para começar o dia bem. Aí, na hora do almoço também dou aquela pausa, fazer uma meditação rápida. Então, a gente precisa desses momentos de parar para a gente se conectar com a gente, para ter equilíbrio, né? Porque senão a gente adoece. Sim, precisa, é necessário. E às vezes, assim, eu quero fazer alguma coisa, eu falo, não, pelo amor de Deus, Ana Carolina, calma. Aí eu vou, pego um filme, uma série assim, bem light, um romance, alguma coisa assim, mais neutra para poder esquecer. Senão, é assim. Sim, a gente precisa desses momentos. E para essa questão da cura das crenças de escassez, existem algumas ferramentas que a gente pode usar, né, como a reprogramação. Então, indo para o lado da cura, conta para a gente como que a mesa radiônica dos Blue Yaves, os trabalhos que você faz, registro acástico, cura multidimensional, podem nos ajudar a desbloquear esses padrões, essas crenças de escassez. Sim, na verdade, assim, como eu disse anteriormente, né? Vou explicar uma por uma, vamos lá. A mesa dos Blue Yaves, eles são seres estelares, né? E o que se conta, o que a gente sabe, é que eles já passaram por esse processo, né, que a gente está passando aqui de terceira dimensão. Então eles são só consciência. Eles são pura luz e consciência, né, amor e tal. Então eles estão aqui para nos ajudarem a elevar nosso padrão também de consciência, a expandir a nossa consciência. Então a mesa que eu trabalho, né, através da egrégora deles, é uma mesa para ativar códigos de luz, para aumentar a frequência vibracional de determinadas situações e áreas da vida da pessoa. Então é dessa forma, né, que eles trabalham. E assim, às vezes é difícil explicar, né, para quem está ouvindo, assim, até para entender como que isso funciona. Mas, por exemplo, assim, vou dar exemplo assim de uma pessoa que eu atendi, né? Tinha um padrão, né, meio depressivo, e depois do atendimento, ela comentou comigo assim que ela queria, saber entrar nessa frequência de novo, de reclamação, de ficar ali, e ela começou a perceber as coisas boas da vida dela, a família. Então, por mais que ela pensasse, né, em voltar para aquilo, ela não conseguia. Então, assim, eles atuam, eles têm uma energia muito forte para quebrar esses padrões, essas situações. Então é dessa forma que eles trabalham, né? Com essa alta frequência, eles têm uma energia muito alta e é através dessa energia que eles atuam, né? Nas pessoas. E eu sou um canal para isso, através da mesa. A, Maravilha. a, já o registro acástico, né? Ele Ele é um processo apométrico, né? E eu já atendi os registros acásticos, mas agora está saindo fresquinho. Eu também canalizei uma mesa para melhorar esse feedback para as pessoas. Os registros acásticos são outras egrégoras que trabalham, né? Quer dizer, eu sou um canal para eles trabalharem, que são os felinos de Sírios
e são os aviários do raio branco. E os reinos sutis e cristalinos. O que acontece? O que eles fazem, né? Os felinos sirianos, eles atuam nesse processo de liberação dessa coisa densa, né? De todos os 7 corpos, enfim, essas dimensões que a gente está conectado ao mesmo tempo, né? Não existe separação, então eles atuam nessa coisa mais densa. E os aviários, né, e os reinos cristalinos, eles vêm, do raio branco, eles vêm para trazer novas frequências para aquilo que você quer na sua vida. Então, eles fazem essa abertura, né, do campo vibracional para trazer novas oportunidades, novas frequências. Shambhala, né? Shambhala resumindo, né, é egrégora crística. E é da consciência crística, da energia crística. Então, existe uma egrégora, né, assim como os buleáveis, assim como os sirianos, né, eles são uma egrégora, a egrégora crística, né, que existem vários níveis. Eles trabalham desde a densidade também, por exemplo, guardiões de terra, Exu, tudo quanto é esses seres de terra que trabalham para a egrégora da crística, até os estelares, até tudo que você imaginar. Então, são vários níveis. Então, Shambhala é a integração. Eles falam que Shambhala é o amor, né? É o amor que cura e transforma. Então, quanto mais você receber a energia de Shambhala, mais você, o planeta Terra, né? Assim como os Blue Avens também, né? Então, sempre é uma cura sua e do sistema e do planeta. Muito legal. Então, então os caminhos que para a gente reverter essa vibração, falar um pouco, né? O que tem me ajudado a sair dessa escassez. Eu busco muito a questão do autoconhecimento, que é essencial, que eu considero essencial para a gente identificar essas crenças e os padrões que estão presentes na nossa vida. Eu vejo também a questão da reprogramação mental e emocional, para a gente reprogramar todas essas crenças, ressignificar tudo isso. Também tenho aprendido que a gente precisa ter um alinhamento energético, né? Então não adianta eu desejar algo, mas a minha emoção não está alinhada com aquilo. Por exemplo, eu participei recentemente de um retiro de amor próprio, né? Em que da Kelly, e ela falava exatamente sobre isso, né? É uma pessoa que eu fui no Rio de Janeiro, em Legal! maravilhoso o retiro. E aí ela falando da manifestação, né? Tipo assim, quando você vai, por exemplo, você quer manifestar uma alma gêmea, e aí você fala assim, uma das características que você quer da sua alma gêmea, eu quero que ele seja fiel. Você já está indo no medo de ser traído. Então, você não está alinhado com o que você deseja. Você quer manifestar alguém que esteja alinhado com você, com tudo que você quer viver, então você tem que focar no visualizar o que você quer viver e não cobrar certas características que é um medo seu. Por exemplo, fidelidade, você está com medo da pessoa te trair. Então, esse alinhamento energético do que eu desejo com a minha emoção é muito importante para que eu possa manifestar a prosperidade, a abundância, enfim, o que eu desejar na minha vida. E aí, outra coisa que eu aprendi também é a escolha, né? Ela é uma das que tem me ensinado sobre isso, aquela do que a gente consome, né? De alimento, de conteúdos, que a alimentação não é só a nutrição do corpo, mas do que a gente vê, né? Essa questão do que a gente consome de conteúdo, de conversas, de tudo isso. Também essa questão da que a gente falou agora sobre a reconexão com o feminino e o masculino, né? A gente equilibrar essas energias dentro da gente. Então, aí eu percebi que esses caminhos, para mim, têm me ajudado a devolver esse poder pessoal que a gente tem, porque nós todos, aprendi que nós todos temos o poder de manifestar o que a gente deseja na nossa vida. Mas a gente precisa ter consciência de que nós somos vindos de uma fonte divina. Então, se nós viemos de Deus,
se nós somos filhos de Deus, uma fonte divina, quem quer que você acredita, nós temos poder de manifestar tudo que a gente deseja. Não temos que esperar lá fora, vir do externo. Nós já temos isso dentro da gente. Basta a gente se ter consciência disso e manifestar. Fazer as escolhas adequadas para que a gente manifeste tudo que a gente deseja na nossa vida. Para que ela fique mais leve e mais alinhada com o que a gente deseja. E para você, Carol, quais foram os seus caminhos para isso? Olha, você falando, né, que nós somos Deus, né? Me vem muito a questão da vontade divina, né? A vontade divina é que a gente seja o que a gente é. E eu acredito que um caminho, né, um desafio, enfim, algo que acontece comigo, é eu sempre voltar para esse lugar. Porque chega um momento na sua vida, no caso da minha vida, né, que não dá mais para voltar atrás. É aquela coisa, né? Não tem como desver. Você viu? Não tem como desver mais. Então, assim, é um caminho de assumir quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, dizer sim, não, não quero, não gosto, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, assim, é um caminho de autoconhecimento, um caminho de autoconhecimento, e para mim tem sido muito importante, assim, perceber as minhas vulnerabilidades, assumir e fazer algo com aquilo, porque eu queria assim, ai, vamos andar logo, sabe assim, vamos pular uns 10 anos. E para mim entender e assumir que eu tenho processos também, que eu passo por coisas e, né, continuar pedindo ajuda para poder também me libertar dessas coisas é muito importante. Por quê? Porque eu acredito que no caminho da vida, muita gente fala, ah, não, a vida é assim mesmo. Vou ficar aqui no celular, né? Vou ficar aqui na batata frita, na Coca-Cola, né? Nada contra quem consome, tudo bem, né? A gente é livre, eu gosto, você pode. Eu não gosto, você pode gostar, né? Mas. E essa coisa do pertencimento, porque o que acontece? Quando você começa a se colocar, quando você fala, olha, eu não gosto disso, eu gosto de dormir tal hora, eu gosto de acordar tal hora, eu não gosto que você faça isso comigo, eu gosto, sabe assim, vai pondo limites. O que acontece? Você vai se posicionando. E toda aquela galera lá, sua família, sei lá quem, você vai tendo a falsa sensação que você não pertence, né? Mas a gente pertence, então eu tenho que trabalhar muito isso em mim, muito, muito, muito. Eu pertenço através do amor. É o amor que nos une. Porque o meu processo é desafiador no sentido de buscar esse pertencimento, sendo que não faz sentido para mim as coisas que as outras pessoas, né, enfim, do meu como fazem. Tipo, eu sento na mesa, eu não quero refrigerante. Eu sento na mesa, eu não quero água. Eu quero só comer, eu quero comer o que eu quiser. Sim. Sabe assim? Então, eu acredito que muita gente passa por isso, né? E é um processo libertador. E para mim tem sido muito importante, né? Também a meditação, o silêncio, a atividade física, entender que cada coisa tem um tempo. Com certeza. Não é fácil, mas eu tô aceitando, né? Então, é mais ou menos por aí. Esse caminho, vamos dizer, não é fácil, é desafiador, mas a gente precisa, né? Então, é muito fácil a gente ficar na zona de conforto, deixar a vida nos levar, mas eu vejo que a gente está vivendo um momento que a gente precisa agir e assumir nossa autorresponsabilidade por nossa vida e tudo que vem para a gente, que eu aprendi também, se está me incomodando, está dentro de mim. Então, eu preciso trabalhar dentro de mim aquele incômodo, aquela situação que eu estou vendo que está desafiadora, ou aquela pessoa que está desafiadora para mim. Ah, então, o que está dentro de mim que está manifestando essa situação, que está manifestando essa pessoa?
Então, é um processo que a gente exige muito que a gente observe dentro da gente e trabalhe. E, e trazer essa volta para dentro do coração de Deus, que eu sou Deus, e liberar isso é o caminho do autoconhecimento, né? Sim. Eu vejo assim que a partir do momento que a gente se posiciona, que a gente toma consciência que a gente pode manifestar, que a gente pode, que a gente pode mudar essa realidade, tudo começa a ficar mais leve. Porque você percebe que você não precisa depender do outro para ser feliz, para realizar. O poder está dentro da gente. Então, eu tenho que trabalhar dentro de mim. E a partir do momento que eu trabalho isso dentro de mim, as coisas começam a ficar mais leve, começa a fluir mais e a prosperidade começa a chegar na vida da gente. Então, se a gente quer ser próspero, a gente precisa fazer esses movimentos. Sim. E aquela coisa, né? Ai, meu Deus, faz isso por mim. Ai, meu Deus, já tá vibrando na falta, né? Que não tem. E esse Deus, ele está também no alto, mas está dentro da gente, né? Então é como você fala, é assumir o poder, né? Tipo assim, tá, eu preciso de auxílio em alguns momentos da vida, eu preciso, mas eu tenho essa força, né? Eu sou Deus, né? Sim. Eu sou Deus em ação. E aí a gente precisa, quando a gente ainda não tem esse poder, a gente precisa das ferramentas realmente para a gente se conectar com esse poder, para nos ajudar a nos conectar com esse poder, para que a gente assuma essa responsabilidade e possa fazer essas mudanças, né? Então eu vejo a questão das ferramentas como, hoje eu falo que é uma ferramenta auxiliar. Ela não tem o poder de mudar a nossa vida. É igual você pedir para Deus e achar que Ele vai fazer tudo por você. Não. Se a gente não fizer o nosso movimento também, não adianta. A cura, ela acontece com quem deseja ser curado, né? É, é fato, né? Você tem o poder até sobre decidir adoecer, decidir, né? Não se curar, decidir ter mágoa. Você pode decidir tudo, ter amor, ter mágoa, ter ingratidão, você pode decidir o que você quiser. E sobre as ferramentas que você falou, né? Eu sempre passo também por atendimentos. Eu fiquei muito tempo assim me atendendo, né? E eu falei, deixa eu buscar ajuda. Então, desde o ano passado eu tenho sido atendida mais regularmente, assim. Mas a terapeuta que me atende, ela falou assim, Carol, eu me atendo todos os dias, porque eu falei assim, eu tava meio, né, de saco cheio, assim, todo dia, me atender. Ela, não, eu me atendo todos os dias, é isso aí. Então, quer dizer assim, é um caminho de autorresponsabilidade, né? Tudo que chega para mim, tudo que está acontecendo comigo, sou eu. Sim. Tem um pessoal aqui que assinou para a gente, Fidalgo, a Marta. Então, agora vamos para um momento prático aqui. Eu vou tirar algumas cartas para a gente ver que a gente identifica hoje dentro do campo coletivo como um hábito ou crença para a gente poder liberar hoje. E aí depois a Carol pode fazer algum movimento para a gente aí também, para a gente ajudar nessa liberação dessa crença do que vinha aqui hoje. Eu falo que as cartas para mim é uma ferramenta de conexão com o coração. Então eu tiro o que vem é para mim e pode ser também para o coletivo. Então nós, na verdade, nós estamos tudo interligado. O que é para o outro é para mim também. Eu falo assim, estou vendo no outro, mas é para mim também. Então eu vou tirar agora uma cartinha do Poder das Pedras para ver o que ela vem trazer de perguntas para a gente se questionar e a energia que a pedra vem trazer para a gente também. Olha, veio o Amber. Oh. Ah, o Amber. O Amber. Você falou desse dia para mim, né, do Amber.
Ó a reflexão que o âmbar traz para a gente. Você tem se irritado facilmente, sentido raiva e falta de controle, tem estado insatisfeita ou insatisfeito, sentido compulsão, desanimado, sente que tudo é irrealizável, tudo isso aqui está ligado com a falta da prosperidade. A gente vê nessas reflexões. Então, a gente se observar a questão da irritação, da raiva, da falta de controle, da insatisfação, a compulsividade, desânimo. Então, a gente precisa se avaliar o que está dentro da gente que está trazendo tudo isso para a vida da gente, né? Quais atitudes ou crenças que eu preciso mudar para que tire essa irritação, essa falta de controle, essa insatisfação e esse desânimo. Então, o âmbar, ele ajuda a revelar as suas qualidades. Ele ajuda a remover a anulação da vida e trazer de volta a alegria e a confiança para superar obstáculos, a sua beleza natural e as relações edificantes. O âmbar está relacionado com o nosso chakra do plexo solar, que é o nosso chakra dos relacionamentos, né? Como que a gente se coloca no mundo. Então, então essa irritação está muito ligada ao desequilíbrio desse chakra. E a dica de uso da pedra, do âmbar, para auxiliar a gente nessas questões, é usar como um colar, uma pulseira, uma tornozeleira ou um brinco. A energia dele vai contribuir para estimular o intelecto e aumentar a concentração. Então, essa foi a mensagem, as reflexões que o âmbar trouxe aqui. Fez sentido, Carol? E o pessoal aí, fala aí. Fez sentido. Total, as relações, né? A cura das relações, das emoções. Sim. E agora eu vou tirar do jogo da vida também, que é um oráculo que eu gosto muito, que traz alguns aspectos que a gente precisa trabalhar na nossa vida, aspectos bem profundos. Olha, saiu essa carta aqui. Mada, vaidade, orgulho. Ela traz aqui na carta a ferida original, a questão de se sentir inadequado, se sentir inferior, resultando em falsa autossuficiência e solidão. Agora vamos ver o que traz o significado, o que o livro fala sobre essa carta. A carta 7. Mada, vaidade e orgulho. O orgulho é um general, um guardião que está a serviço da falsa identidade. A ferida original do ser humano diz respeito à inferioridade e à inadequação. E o orgulho nasce para compensar esses sentimentos. Assim como a raiva, o orgulho também é uma tentativa de compensação. Quando nos sentimos inferiores aos outros e temos medo de que isso seja verdade, acionamos o outro mecanismo, o da vaidade. Usamos esse mecanismo para criar uma autoimagem, uma máscara de superioridade. O orgulho é difícil de ser curado, pois ele protege a si mesmo, já que ser orgulhoso não é bem visto e é sinônimo de ser inferior. O orgulho se esconde de si mesmo, por isso pode ser bastante desafiador você lidar com essa estrutura, mas o jogo é muito bom para desmascarar o orgulho e a vaidade. Ao visitar essa casa, normalmente você pode sentir resistência ao jogo, ao que o jogo revela. Pode não querer deixar transparecer suas fraquezas, fragilidades, mas quando você chega nessa casa, imediatamente o orgulho é desarmado.
O jogo naturalmente derruba essa estrutura. Aqui você está sendo convidado a estudar um pouco mais sobre suas máscaras. O orgulho, o orgulhoso, o vaidoso, normalmente usa uma máscara de autossuficiência. Aquela pessoa que dá conta de tudo sozinha e não se mistura. Pode estar rodeada de pessoas, mas não se envolve, não se abre. Portanto, a solidão é um dos sintomas que pode ser identificado nesta casa. Quando temos consciência do nosso próprio valor, não somos orgulhosos, somos humildes. Nossa mente não fica vagando em busca de alternativas para agradar mais aos outros, ou para parecer melhor do que elas. Não desperdiçamos energia pensando sobre o que as pessoas vão pensar de nós, ou sobre como seremos reconhecidos. Sabemos qual é o nosso lugar no mundo e assumimos esse lugar sem medo. A falsa humildade, orgulho disfarçado de humildade, pode se manifestar como uma dificuldade em assumir seu lugar e reconhecer seu próprio valor. Muitas vezes preferimos não assumir nosso poder para não termos que lidar com as responsabilidades e desconfortos que isso pode causar. Apesar de estar sediado no chakra básico, a vaidade vai até o sexto chakra, que é o nosso umbilical. Mesmo que aqueles seres que estão na antessala da iluminação, que conquistaram poderes espirituais e estão podendo amar e navegar nos planos mais elevados, na consciência, podem ser derrubados pelo orgulho e pela vaidade. Deixa eu fazer uma correção. O sexto chakra nosso é aqui, ó, o terceiro olho. Falei errado. Forte, né? Essa carta aqui. Essa carta, ela resumiu todo o papo, né? Sim. Se colocar, né? Quando a gente não se coloca, a gente não assume nosso lugar de poder e acontece tudo isso aí que você falou. Carta Aí vem bonita. o orgulho, a vaidade, as máscaras, e a gente precisa olhar para isso, para a gente todos os dias, como que a gente está com essas máscaras, porque que muitas vezes a gente coloca máscaras, porque a gente não quer mostrar muitas vezes as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, né? Em algumas das terapias que eu faço acompanhamento direto também com a minha terapeuta, e ela fala dessa questão da gente se mostrar vulnerável. Então, muitas vezes a gente coloca máscara porque a gente não quer mostrar nossas vulnerabilidades, mas isso é importante que a gente mostre, né? Eu acho que assumir para a gente mesmo as vulnerabilidades e essa raiva, esse orgulho vem muito assim quando você não se coloca, quando você não se assume, né? E fica negando ali por pertencer, né? Por agradar, né? É isso que acontece. Perfeito. Sim. Carta. Muito boa. Você tem alguma coisa prática que você quer trazer para a gente trabalhar isso? Vamos sim. Vamos sim. Uma coisa bem simples, só para a gente praticar o sentir. Eu aprendi um mudra que eu tô praticando todo dia. Sim. Se você conhece aquele Roslan da Matrix, Matrix 4, o Insta dele. Você coloca a língua no céu da boca, deixa ela relaxada, né? E não encosta os dentes, deixa a boca entreaberta. E ele fala que quanto mais você fizer isso durante o dia, mais você vai estar se abrindo para o universo, para trocando as frequências, enfim, vários benefícios, não vou saber falar, mas eu estou praticando. E é muito legal porque relaxa muito essa região aqui, ó. Sim.
Nossa, eu fiz agora, eu senti mesmo. É uma É, energia diferente. é gostoso, né? Solta tudo aqui, ó. E ele falou assim que você consegue relaxar pescoço, diafragma, pernas, pés, até para dormir. Eu começo a fazer isso. Mas vamos lá, então. Fica muito, fica muito alto. Não, Então vamos lá. Vou pedir para quem estiver aqui, né, e quem for assistir depois, ativando essa meditação, né, para que você possa receber também agora e depois. O tempo não existe. E nesse momento que vocês fechem seus olhos, fazendo um mudra, né? Colocando a língua lá no céu da boca, relaxando, puxando o ar, soltando o ar, colocando a atenção na tua respiração, no ar que entra e sai. O movimento dos pulmões, do coração, percebendo cada detalhe, percebendo os pés, os dedinhos, as pernas, as coxas, o quadril, a coluna, cada parte. Os ombros, os braços das mãos, pescoço, garganta, face, a boca, os olhos, o nariz, o couro cabeludo, as orelhas, as unhas. E nesse momento você coloca a sua atenção no seu coração, no seu centro energético, chakra cardíaco, e imagine uma luz bonita, vibrante, que se expande. Alguns podem ver essa luz rosa, outros branco, outros verde. E se conecta com essa energia do seu coração, com a sua, com o seu divino, com a sua luz, com o seu amor próprio, com a alegria de estar aqui. E nesse momento você imagina um manto bem quentinho, gostoso, te envolvendo, imaginando essa frequência linda e amorosa de Mãe Maria envolvendo cada um de vocês e dissolvendo toda a ilusão que te impede de acessar a verdade do seu coração. E você vai se sentindo bem, muito bem, cada vez mais relaxada e sentindo o amor. Eu peço para que vocês respirem 3 vezes, puxa o ar, solta o ar.
E voltem abrindo os olhos pro aqui e agora, fechando a conexão. Gratidão. Então, nossa, maravilhoso. Foi bom? Bom, deu para sentir o manto da Mãe Maria, maravilhoso. E o Que pessoal bom, né? sentiu? Podem comentar aí, se manifestarem. Quem quiser falar, perguntar. A Carol está aqui, pode perguntar. Muitos coraçõezinhos, o pessoal gostou. Que bom. Nossa, a gente precisa desses momentos aqui. E você vê que são minutinhos, né? Olha só que Sim, gostoso que fica, né? traz uma outra energia. É, Para quem está assistindo à noite, né, para dormir bem, é, assistindo durante o dia para dar uma relaxada no dia. Né? é. Perfeito. Alguém tem perguntas? Se quiserem, pode perguntar. Bom, Se vocês, então a gente vai. se vocês gostaram, depois compartilha com os amigos. Sim. Então agora vou agradecer a Carol pela sua presença, pela sua luz aqui com a gente, que a mensagem que você trouxe hoje para a gente. E quem deseja romper o padrão de escassez, então que você traga uma mensagem aqui para nós agora, para quem deseja romper esses padrões, né, e viver com mais abundância, para a gente fechar esse momento aqui inspirador. Eu desejo que cada um de nós tenha coragem de ser quem é. Que é a alegria, né? Que é o amor, que é a força, que é a cura, que é a verdade, que é a beleza, né? A inspiração. Para que essa energia que cada um carrega, né? Possa expandir cada vez mais e contribuir, né? Com a expansão, com a cura do outro, com o aumento dessa frequência amorosa do planeta, né? Então é isso que eu desejo para todos nós. Sim. E você pode falar aí das suas terapias, da sua agenda, como que tá, que você está envolvendo, chamar o pessoal aí. Eu tenho um convite aqui para vocês. Vai acontecer um tratamento coletivo do dia 1º de maio até o dia 8 de maio. São 8 dias comigo para um tratamento de cura multidimensional, que é a cura, né, dessas várias corpos, né, dessas várias características de corpo físico, mental, emocional, enfim, os corpos energéticos, trazendo, né, para a nossa vida essa frequência da vontade divina, né, para que a gente possa expressar e ser quem a gente quer, ser quem a gente é. É o raio da fé, da coragem, da vontade, da liderança. Então, o convite aí para quem quer trazer essas características divinas para acelerar esse processo de assumir a própria vida, né? Para limpar essas camadas, né? E esse trabalho acontece na frequência do raio azul, né? Com a egrégora dos Blue Yavens, a frequência micaélica e a frequência de Mãe Maria. E como que vai acontecer esse trabalho? No dia 1 a gente vai trabalhar o merecimento, no 2, dia 2, não, no dia 0, né? Eu coloquei de 0 a 7. No dia 0 a gente vai trabalhar o merecimento, no dia 1 vai trabalhar o medo e a insegurança, no dia 2 a culpa e a rigidez, no dia 3 a dependência emocional, 4 rejeição, 5 feridas da comunicação, 6 crenças limitantes e no dia 7 a expansão da consciência. E dentro desse trabalho eu senti a necessidade de trazer. Eu ainda não decidi, mas eu acredito que eu vou acabar estendendo aí para 9 dias. Não decidi ainda, mas vai ter um bônus dentro
trabalho para a gente entender esses vínculos, né? Essas relações que acabam atrapalhando a vida da gente, para que termine esse trabalho e você consiga pelo menos ter clareza, né, que isso está interferindo na sua vida e como lidar com isso, né, com essas relações, tudo que a gente falou nessa live, ó, bem conectado. E todos os dias vão acontecer trabalhos nas câmaras de cura e também com a mesa radiônica, tá? O trabalho é à noite. Então, muita gente pergunta, Carol, né, que hora que vai ser? Eu não vou poder, porque eu trabalho, faço isso, faço aquilo. Não, vocês vão receber todo o tratamento à noite. E dentro do grupo de WhatsApp, vocês vão receber informações do campo de cura, as liberações do campo, né, do grupo, mensagens e meditações todos os dias. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é isso, e o bônus. Então, quem quiser participar ou quiser saber mais informações, que eu vou rapidinho aqui, tá? Manda uma mensagem para mim, tá? O investimento para participar desses 8 dias é R$ 110. E vai ser muito bom ter aí vocês comigo, com a gente no grupo. Maravilha, muito bom. É um valor simbólico por Simbólico. tudo que você vai falar. É bem simbólico. E com certeza compensa desse tratamento. É bem simbólico mesmo, né? Porque são 8 dias, né? E enfim, mas é de coração e é isso, né? Com certeza. Bom, eu vou tirar uma mensagem do oráculo do Dança Cura, que eu gosto de tirar também para vocês aqui, para a gente fechar essa live hoje. Vamos ver qual que é a mensagem que vem para a gente. Olha, veio essa mandala aqui, a 72. Que linda, né? Veio com azul também. As cores azul, dourado. Tudo que é destinado a ti por direito divino encontrará uma forma adequada de chegar em sua vida. O que precisa é apenas colocar a lei da atração e a lei da vibração para atrair e vibrar na mesma sintonia de seus sonhos. Perfeito para nossa live hoje, hein? Perfeito. Então, vou repetir para fixar aqui para vocês. Tudo que é destinado a ti, por direito divino, encontrará uma forma adequada de chegar em sua vida. O que precisa é apenas colocar a lei da atração e a lei da vibração para atrair e vibrar na mesma sintonia de seus sonhos. Que lindo. Nossa, muito lindo. Muito lindo essa mensagem. Muito lindo. E lembrando, né? A cura acontece a partir do desejo de ser curado. Então, eu vejo muito assim, esses canais, né? Dessa mensagem aí tem a ver também com esse desejo, né? De mudar, né? De receber também, né? Com certeza. Sair dos padrões e falar, ó, me rendo. Com certeza. Vou mudar. Então, eu quero fazer um convite também para o pessoal que sentir também que de se conhecer mais, trabalhar alguma questão na sua vida, que acha que precisa de ter mais clareza. Então, eu também estou oferecendo, além dos acessórios aqui na loja, com cristais e acessórios personalizados, os atendimentos também com os oráculos. Então, tem o atendimento mais simples, que é para trabalhar alguma questão, ou identificar alguma crença também, que precisa ser trabalhada juntamente com esses oráculos. E aí tem também o atendimento com oráculos, que também envolve os cristais, com alinhamento dos chakras, uma técnica pleiadiana que eu aprendi de trabalhar a criança interior. Então, dentro do atendimento terapêutico, a crença que for identificada, a ferida da criança, a gente trabalha nessa técnica do Tameana. É um trabalho que a gente está oferecendo aqui também, que quem sentir no coração, mande um WhatsApp aqui para mim, para nossa loja,
Eu tenho o catálogo dos produtos e serviços também, que está disponível no número da loja, então acesse o link na bio, está tudo lá para vocês. E essa live vai ficar gravada para quem vai assistir depois. Vou subir ela também no YouTube, no meu canal, Simone Oliveira. E aí vocês podem estar assistindo com mais calma também. Assim que terminar, eu já vou divulgar a live aqui no Instagram, vai no Facebook. E aí vocês podem assistir no seu tempo, tá revendo novamente, fazendo as práticas aqui com a Carol. E é isso. É isso. Então, eu quero agradecer a Carol mais uma vez, a sua participação foi muito importante para a gente conversar esse tema aqui, tudo que você trouxe aqui dos seus conhecimentos, das práticas terapêuticas, e agradeço a vocês pela presença aí, e tenham uma ótima noite, um ótimo descanso, para quem estiver assistindo durante o dia, um ótimo dia. Curta, compartilhe essa live, ative as notificações para você estar recebendo as notificações de tudo que for publicado, de vídeo, enfim. Carol, quer despedir também? Eu quero agradecer você, né, a oportunidade de estar aqui. Adoro compartilhar, né, conversar aí o que eu posso. E gratidão aí quem está aqui agora, vai assistir depois também. E qualquer dúvida, né, qualquer desejo aí de fazer as sessões, de participar do tratamento, me segue lá no Carol Nova Terra, no Instagram. E meu canal do YouTube ainda está passando por um processo de transformação. Eu ainda vamos dizer assim, está nos vídeos antigos ainda de constelação, tal. Eu ainda não estou ativando por lá. Então, quem quiser falar comigo, falar pelo Carol Nova Terra, pelo WhatsApp, né, que está no link da bio, e a gente conversa. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Então, vamos agora encerrar essa live. Então, gratidão a todos. Boa noite a todos, durmam bem, uma excelente semana. Gratidão. Excelente semana. Ótima noite, ótimo dia. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Carol. Gratidão.